Covid-2, Wagner, vamos dar um pulo até Foz do Iguaçu. A cidade não havia registrado morte pela Covid-19, mas durante esse fim de semana tivemos a confirmação da primeira morte e também temos atualização sobre um segundo caso que foi registrado de morte em Foz do Iguaçu. Juliana Cuiavo, apresentadora do Primeira Hora, também participa agora conosco do Jornal Tarobá. Muito boa tarde, Julie. Muito boa tarde para você, Wagner. Muito boa tarde para a Dani, para todo mundo que acompanha o Jornal Tarobá. Infelizmente, eu já começo essa minha participação com uma notícia bastante triste. Eu já começo dizendo que a gente sente muito, tratando aí da nossa solidariedade para a família que perdeu essa primeira vítima e também para os familiares da segunda vítima que foi confirmada hoje. Eu vou falar primeiro sobre a primeira vítima que foi confirmada ainda neste domingo, que morreu por conta de complicações do coronavírus. Esse homem, o Valmor Ferreira, ele tinha 55 anos, ele era trabalhador de uma empresa terceirizada que prestava serviços para a usina de Itaipu, ele era motorista e fazia o transporte de pessoas ali na usina. Ele foi confirmado com o Covid-19 num segundo exame que foi feito. Antes disso, ele fez uma saga por hospitais aqui da cidade. Primeiro, ele procurou um hospital aí particular, ele recebeu alta, esse hospital particular não deu aí atenção, segundo os familiares, que deveria ter sido dado para esse caso, e na sequência ele procurou um outro hospital que está sendo tido aí como referência no tratamento do coronavírus, o Hospital Ministro Costa Cavalcante. No momento que ele procura o Hospital Ministro Costa Cavalcante, ele já havia procurado várias outras vezes um primeiro hospital particular aqui de Foz do Iguaçu, não tendo o diagnóstico correto. Chegando no Hospital Ministro Costa Cavalcante, ele já estava em estado grave, já precisou fazer uso de respiradores, e o Hospital Ministro Costa Cavalcante, em contato aqui com o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, resolveu transferir esse paciente aqui para tratamento no Hospital Municipal. Durante essa transferência, segundo os familiares, a situação dele se agravou bastante e já aqui no Hospital Municipal da cidade, ele acabou morrendo vítima do coronavírus. Lembrando, ele tinha 55 anos, ele tinha hipertensão, já tinha sofrido um infarto aí alguns anos atrás, há 7 anos atrás. Mas a família está relatando aí uma demora no diagnóstico preciso do caso dele. A gente conversou com um dos irmãos da vítima, que ele fez aí uma série de considerações importantes que a gente vai conferir agora. Ele começou a passar mal no dia 12, dia 13, começou com sintomas de gripe. Aí no dia 14 ele foi para o Hospital Cataratas, onde ele tinha o plano, aí deram um remedinho de gripe e ele foi embora. Aí esse quadro veio se agravando. No domingo mesmo, por volta de 6 horas da manhã, a gente ligou no Covid, aí pediram para ele ir lá para o Covid, no Hospital Municipal. Ele deu entrada lá por 6h40 mais ou menos. Aí quando foi 3 horas da tarde, deram alta para ele. Nesse laudo no laudo, o médico lá dizia que ele estava com pneumonia. Ele falou que fizeram um raio-x e constataram que ele estava com pneumonia. Ele já estava com muita tosse no Hospital Municipal. Aí ele foi, tomou os remédios que passaram para ele lá. Na segunda-feira, dia 20, aí depois do almoço, ele me pediu que eu arrumasse um oxigênio para ele, porque ele não estava conseguindo respirar. A falta de ar aumentava demais, onde a gente conseguia um oxigênio. Mas 1 hora depois a gente decidiu que não era normal isso daí. Aí nós fomos para o Costa Cavalcante. O médico disse que os pulmões dele estavam com 50% já danificado e ele já estava entubado, que ele ia ser transferido para o Hospital Municipal. Fez a transferência dele para o Hospital Municipal, era meia-noite e pouco, já para segunda-feira, dia 20, aonde ele chegou com parada cardíaca no Hospital Municipal. Quando foi por volta de 6 horas da tarde, a psicóloga lá do Hospital Municipal ligou para a esposa dele pedindo que 2 da família fossem lá. Então esse momento foi muito triste para nós, porque até o momento a situação dele era gravíssima. Aí a gente foi esperando o pior. Chegou lá no hospital, não era nada disso, ela só queria informar a gente que o laudo que veio do Costa Cavalcante, o segundo exame tinha dado positivo para o Covid-19. E só deixar bem claro para as famílias que elas se cuidem,
que elas saibam que para elas se cuidarem mais ainda que eles já estão se cuidando, porque o sistema não está funcionando. E a dor é muito grande. De você nem poder se despedir. Eu estou numa situação ruim, eu só estou falando isso com vocês, passando isso para vocês, com a intenção de prevenir as famílias. A dor é muito grande e a gente se solidariza mais uma vez com essa dor de toda essa família. Olha, ainda segundo o irmão, eles verificaram algumas situações irregulares aqui no hospital, no hospital municipal aqui de Foz do Iguaçu, como alguns funcionários que não estavam usando máscara. E também o irmão relatou para a gente que os funcionários do serviço funerário não estavam tomando as devidas precauções. Sobre isso, a gente entrou em contato com a prefeitura da cidade, a gente pediu uma nota, a prefeitura informou que uma nota não vai ser enviada, mas me mandou alguns áudios do setor de epidemiologia dizendo que estão fazendo todo o controle em relação ao uso de máscaras de funcionários e a gente marcou uma entrevista para hoje à tarde com o secretário aí de saúde, o Nilton Bobato, que deve esclarecer todas essas situações para a nossa equipe. Agora, em relação à segunda morte confirmada na manhã de hoje aqui em Foz do Iguaçu, trata-se de um homem de 42 anos que trabalhava no mesmo setor da primeira vítima. Ou seja, eles trabalhavam juntos, muito provavelmente contraíram aí a doença por ter esse contato. Esse homem de 42 anos também já tinha doenças pré-existentes e a usina de Itaipu emitiu uma nota onde lamenta essa segunda morte, bem como lamenta também a primeira morte. Em relação a tudo isso, a gente segue acompanhando esse caso. Eu acabei de receber aqui no meu celular a confirmação de que a esposa da primeira vítima também foi confirmada com a Covid-19, mas ela está bem, está em internamento domiciliar e não apresenta aí sintomas graves da doença. Mas como a gente já viu, às vezes os sintomas são leves e se agravam de uma hora para outra. A gente precisa ficar muito atento em relação ao coronavírus. Infelizmente, essa é a minha participação agora no Jornal Tarobá, primeira edição, e ao longo de toda a programação a gente vem trazendo mais detalhes também em relação a essa segunda morte. Wagner, Dani, volto com vocês. Obrigada, Júlia. Daqui a pouco você retorna trazendo informações também do outro lado da fronteira, do lado paraguaio, que a gente também tem novidades do comércio e também com relação às aulas.